A prisão ilegal autoritária dos manifestantes do 8 de janeiro foi uma das coisas mais absurdas e mais grotescas que já aconteceu no Brasil. Com penas superiores a de traficantes, de assassinos e de outros criminosos, como aqueles, por exemplo, que foram condenados durante o Mensalão e a Lava Jato e que agora estão livres e de volta à política, chamou a atenção do mundo todo. Pessoas que foram mobilizadas e enganadas por grupos que tinham interesses diversos, inclusive com acusações até mesmo de envolvimentos de grupos de esquerda que queriam justamente forjar uma situação parecida com a que aconteceu no dia 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, levou pessoas comuns, donas de casa, aposentados, trabalhadores, a cometerem atos de vandalismo ou mesmo simplesmente a serem presos porque estavam lá se manifestando e tentando impedir alguns atos de pessoas ali mais exaltadas. A questão é que em qualquer país sério do mundo, essas pessoas seriam tratadas simplesmente pelos crimes supostamente que cometeram, destruição do patrimônio, desordem pública, ou seja lá o que for, com penas muito mais brandas e tendo que simplesmente arcar com os custos das suas ações. Isso já aconteceu diversas vezes no Brasil. Nós vimos aqui, por exemplo, em 2017, a esquerda invadindo a Praça dos Três Poderes, colocando fogo em ministérios, destruindo patrimônio público, atacando policiais violentamente, deixando vários policiais feridos e nada, absolutamente nada aconteceu, nem ao menos uma investigação. Porque naquela época a justiça considerava isso simplesmente como um direito de manifestação popular. Mas a coisa mudou. Quando se trata da direita, nós somos criminosos, violentos, que queremos destruir o Estado democrático de direito e tomar o poder através de prédios vazios. Mas a coisa está começando a mudar. O regime lulista está caindo. É questão de tempo, simplesmente, para nós vermos o PT e a esquerda ser varrida do mapa do nosso país. E assim, o Supremo Tribunal Federal também começa a perder força. Eles não estão recuando, eles estão tentando enfrentar e manter o poder, mas a derrota é já prevista. Bom, agora nós temos novidades e notícias muito boas em relação ao 8 de janeiro. Apesar de estar sendo criticado o tempo todo por aqueles que até mesmo da direita o acusam de ser responsável por tudo que está acontecendo, Bolsonaro continua nos bastidores atuando firmemente para tentar libertar todos esses presos da ditadura de toga no Brasil. Pessoas que estão lá contra os seus próprios direitos humanos. E agora, Bolsonaro já tem o número de assinaturas necessárias para conseguir a anistia de todos os presos do 8 de janeiro. E eu vou explicar para vocês aqui, não só mostrar a notícia, mas também explicar o porquê realmente isso tem uma grande chance de acontecer. Então vamos começar aqui pela notícia que saiu na Folha de São Paulo. Bolsonaro consegue apoio de partidos para anistia e governo Lula entra em alerta. Ex-presidente contabiliza votos e espera apoio de republicanos para fechar a maioria. Bom, em primeiro lugar, vamos prestar atenção. O que o governo Lula tem a ver com isso? Isso é uma questão da justiça. Mas, na verdade, para eles é mais uma grande derrota política. E eles sabem que eles dependem da narrativa do golpe e do 8 de janeiro para manter Bolsonaro fora das eleições. Uma vez que o 8 de janeiro for simplesmente comprovado de que não foi uma tentativa de golpe, apenas pessoas que estavam em uma convulsão popular motivadas por toda a conjuntura política que estava acontecendo naquele momento, não vou entrar em detalhes,
automaticamente as narrativas deles e as acusações contra Bolsonaro também caem. E não só contra Bolsonaro, contra os militares que estão presos, contra os políticos de direita, contra os filhos do Bolsonaro que agora também estão sendo acusados de participar desse golpe imaginário. Bom, e por que os partidos do Centrão iriam entrar nessa de anistiar os presos do 8 de janeiro? Simples, eu já falei dezenas de vezes para vocês aqui. Nós estamos próximos das eleições de 2026. As eleições de 2024 já comprovaram que a direita é maioria no Brasil. E muitos desses deputados precisam se reeleger e precisam dos votos da direita para isso. E justamente por isso eles vão mudar agora a fachada para verde e amarelo. Muitos partidos que estavam até mesmo com ministérios do governo Lula já estão desembarcando do governo para começar a fazer a campanha patriota para 2026. E não existe palco melhor para eles ou argumento melhor do que terem apoiado a anistia do 8 de janeiro. Então, a matéria fala aqui o seguinte, olha, o governo Lula entrou em alerta com a informação de que Jair Bolsonaro já conseguiu apoio suficiente na Câmara dos Deputados para a aprovação de uma lei de anistia para os atos golpistas. Golpistas na cabeça deles, né? O projeto precisa ser aprovado por 257 dos 513 parlamentares para virar lei. Lideranças do PT fazem cálculos de que o número já foi alcançado. Então, prestem atenção, lideranças do PT já fazem cálculos de que o número foi alcançado. Bom, continua aqui a matéria. Apoiadores de Bolsonaro afirmaram à coluna, no entanto, que ainda não tem segurança absoluta de que conseguiriam hoje aprovar a matéria com margem de segurança. Mas a maioria estaria próxima. Eles estariam hoje com 237 votos. Faltam, portanto, 20 para chegar ao piso mínimo. O que poderia acontecer aqui nessa situação, né? Lula tentar comprar novamente os deputados com emendas bilionárias para evitar essa aprovação. Porém, já secou a fonte. Lula não tem mais dinheiro para sustentar as emendas. Lula já não tem mais dinheiro nem mesmo para sustentar o próprio governo que está completamente quebrado. E esses deputados sabem que vão ter que escolher entre mais uma emenda, que eles não precisam mais, já ganharam bilhões, ou a reeleição em 2026. E aí continua. Para isso, faltaria atrair o apoio do Republicanos, presidido por Marcos Pereira. Bolsonaro, que já fez um périplo e conversou com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antônio Rueda, pode se reunir com Pereira nos próximos dias para tratar do assunto. Caso o Republicanos garanta apoio de ao menos parte de sua bancada, a proposta, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, deve propor que ela seja levada ao plenário nas próximas semanas. A base de Lula deve opor forte resistência. Nossa, vai ter uma resistência gigantesca com a base do Lula, né? Base do Lula completamente esvaziada. Lula não tem base mais. Lula ainda ontem, naquela fala que ele fez aí em um dos eventos que ele participou, onde ele falou mais um monte de bobagens, né? O Lula é uma metralhadora de besteiras. Ele deixou claro que eles não têm o número suficiente de deputados mais no Congresso. Eles têm 77 deputados apenas da esquerda de 513. E agora cabe ao Centrão decidir o futuro do Brasil. Então, vamos acompanhar aí mais essa situação e trazer essas notícias para vocês caso surjam novidades. Mas eu acredito realmente que a anistia está cada vez mais próxima. E isso vai ser um marco histórico no Brasil, uma derrota gigantesca para o regime lulista, mas principalmente uma derrota devastadora para o Supremo Tribunal Federal, que já está sangrando. Deixa seu comentário aí abaixo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.